Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos aqui no Saúde no Ar, trazendo informações e orientações para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Você conhece, já ouviu falar como esse guia vai interferir e vai modificar efetivamente a vida dos brasileiros, a sua vida, a forma como você se alimenta, o que você traz para a sua mesa. Como isso foi pensado e qual é o resultado prático da construção desse guia é o nosso assunto de hoje. Fique ligado, participe, são os nossos canais, nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Estamos também nas redes sociais, nosso Facebook, Portal Saúde no Ar. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Fique ligado, participe, se é saúde, saúde no ar. O Ministério da Saúde lançou recentemente o Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação é mais um instrumento que tem como objetivo combater a obesidade, o avanço de doenças crônicas no Brasil e ser realmente uma referência, uma orientação para várias políticas e ações práticas no âmbito da saúde, da educação, orientando a população brasileira sobre esse ato tão importante que é a alimentação. E sobre esse tema nós vamos conversar aqui, são os nossos convidados de hoje, Gleide Carneiro, nutricionista da área técnica de alimentação do município, também Cláudia Montal, nutricionista da Diretoria de Gestão do Cuidado da Secretaria Estadual da Saúde, é também nosso convidado aqui para esse bate-papo sobre o guia. Emerson Palmeira, nutricionista e conselheiro do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, Bahia e Sergipe. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Saúde no Ar. Bom dia. Bom dia, é um prazer estarmos aqui para falar da importância desse guia alimentar para a população brasileira, que é um marco muito importante para a gente estar ajudando a população a ter uma alimentação mais saudável. Emerson, você representa aí a 5ª Região, Bahia e Sergipe, do Conselho de Nutricionistas. E como é que a comunidade, que o grupo de nutricionistas de todo o Brasil recebe essa segunda versão do guia, que na verdade houve um primeiro lançamento, há uma primeira versão em 2006 e 2014, essa nova reedição. Como é que vocês recebem? O que de novo ele traz, né? O que houve de avanço nesse segundo guia? Na verdade, o sistema CFN, CRN, que eu faço parte, tem uma satisfação muito grande de ver que o nosso país conta hoje com um instrumento que foi muito bem elaborado, através de um processo de consulta bastante participativo e que é um instrumento voltado para a sociedade. Na verdade, o papel do Conselho, em primeira instância, o principal objetivo do Conselho é proteger a sociedade através das mais variadas ferramentas para proporcionar a alimentação mais saudável possível. E este guia vem contribuir com este objetivo, que é o objetivo do Conselho. Como poderíamos cuidar de 190 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros, de uma forma que todos os nutricionistas pudessem atendê-los? Sabemos que é um desafio muito grande, mas quando vem instrumentos como esse, que são de fácil acesso para a população, construído com o mais rigoroso embasamento científico, voltado para uma área que é cheia de mitos, cheia de complexidades, cheia de crenças que pessoas desenvolvem, então realmente o Conselho fica muito feliz de aportar não só ao nutricionista, como à população, um instrumento tão importante como este. Agora, Cláudia, o guia não é apenas uma publicação, um livro, um documento, um texto, que alguém vai ler, é também isso, e a gente já convida todos os ouvintes do Saúde no Ar, da Rádio Excelsior da Bahia, a ter conhecimento, né, a conhecer o que está lá escrito, porque isso toca diretamente a vida de cada um de nós. A alimentação é a base, né, também para uma qualidade de vida, para a saúde. Agora, como efetivamente esse guia, ele servirá de orientação para ações, tanto na área de saúde, como em outras áreas também, né? A CESAB também, através da sua área técnica, como vai fomentar isso?
Então, através da Secretaria de Saúde, a gente trabalha com um processo descentralizado de capacitação, de assessoramento às 31 diretorias regionais de saúde, onde nós temos referências técnicas de alimentação e nutrição, que são responsáveis pelos 417 municípios, de transmitir essas informações até a população, passando principalmente pelos profissionais de saúde da atenção básica. Então, nosso papel é que todos os profissionais de saúde da atenção básica da Bahia seja capacitado, seja informado, né, sobre esse guia e que possa transmitir para a população como é realmente uma alimentação saudável. E esse guia veio simplificar, facilitar para a população essa linguagem e esse conceito. Agora, Gleide, na prática, na base, na atenção básica, onde tudo acontece. Às vezes há uma demanda muito grande de necessidade de cuidado, de atenção, de assistência na área da saúde. E aí os ouvintes da Rádio Excel sempre colocam aqui, do programa Saúde no Ar, às vezes a dificuldade de conseguir um nutricionista, um endocrinologista, um cardiologista lá no posto de saúde, que é a porta de entrada por onde ele vai ter acesso a todo o sistema de saúde, né? E às vezes ele não encontra. E aumenta cada vez mais a demanda de pessoas com diabetes, de pessoa com hipertensão, de pessoa com problema cardíaco. E parece que não vai dar conta, por mais postos de saúde que sejam abertos, unidades, porque às vezes é preciso trabalhar lá na prevenção. O ideal é que não adoecesse. E aí a alimentação vai ter um papel importante nisso, onde o guia se encaixa nesse pensamento da saúde de uma forma mais ampla. Bom dia a todos, agradeço o convite da Rádio Excelsior. Na verdade, o guia, ele traz como pensamento a mudança que houve nos últimos anos, não só a mudança demográfica, como a mudança epidemiológica e a mudança nutricional. Nos últimos anos, a gente teve uma redução importante de crianças com desnutrição e, ao passo, em contraposição a isso, um aumento de crianças, de adolescentes e adultos com obesidade. Né? Então, esse guia ele já traz, na verdade, diretrizes no sentido de ir ao encontro de prevenção de que essas doenças venham a ocorrer, né? De reduzir para níveis aceitáveis a desnutrição e diminuir a crescente de obesidade e de doenças correlacionadas. O papel do profissional da atenção básica é fundamental, porque, na verdade, é na atenção básica que acontecem as ações de prevenção da saúde, de promoção da doença, e elas devem começar desde cedo, né? Em especial na promoção do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável e, à medida que esse indivíduo vai crescendo, a incorporação de hábitos alimentares saudáveis que venham, de fato, contribuir para a redução dessas doenças associadas à obesidade. Eu vejo alguns desafios e alguns paradigmas também para quebrar nessa questão da alimentação, porque há todo um fator também social e cultural. Porque comer não é só alimentar-se, não vamos combinar, né? Ninguém na hora que vai comer alguma coisa que está com fome, ou que, sei lá, no final do dia, pensa no nutriente, está pensando no prazer que vai ter. Ah, eu vou comer porque eu preciso dessa alimentação, eu estou com fome, enfim. Então está muito associado isso ao ritmo de vida, ao prazer que vai estar. E aí o que vai para a mesa não é necessariamente aquilo que vai ser melhor para a saúde, mas é aquilo que tem a ver com o hábito regional, é que eu aprendi a comer com minha mãe, minha avó, enfim, nas festas e nos eventos sociais. E como é que esse guia, sendo essa orientação, vai mudar um pouco isso? Esse seria o primeiro desafio, mudar essa questão da cultura entre comer e alimentar-se, comida e nutrição? A gente pode responder essa pergunta que você tão bem fez, deixando o próprio guia falar. Tem uma parte do guia que diz assim: a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. A alimentação envolve nutrientes, alimentos, combinações de alimentos e as dimensões sociais e culturais do ato de comer. E todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Então, este guia ele foi produzido, elaborado, desenvolvido com esta preocupação de não cultivar na população a ideia de que teremos uma alimentação mecanizada com o único e estrito objetivo de saúde, em que muitas pessoas estão sendo
levadas a ter uma espécie de neurose. Eu não vou aprender a comer com você, eu não preciso de uma cartilha para saber o que é que eu vou levar para minha mesa, não. Eu como aquilo que eu quero. Muitas pessoas podem dizer isso. Para que a necessidade de um guia de orientação? Onde é que está aí a ideia de você? Isso, a ideia da autonomia do indivíduo ter a condição de tomar decisões sendo informado das possíveis consequências. Ok. Então, se hoje nós temos uma indústria alimentar que não está decididamente preocupada com a saúde da população e sim em vender os seus produtos, há de haver uma contraposição a isto, com orientações aos indivíduos de que eles possam seguramente se alimentar de determinado modo que vai ser com um resultado mais positivo para eles. E assim eles podem, então, decidir autonomamente sobre isso. Aí daí, então, essa ideia do guia ser algo, digamos, sei lá, interdisciplinar, que passa por todas as instâncias, não só a saúde, mas também a educação, questão social, porque é algo complexo comer, né? E, vocês que são profissionais da área de nutrição, foram formados para isso, estudaram para isso, mas no dia a dia, na hora de escolher esse ou aquele alimento, o que levar para a mesa, o que combinar, a população, me parece, de um modo geral, não tem essas orientações. E o guia serviria também para isso? Exatamente. O guia, ele traz um conceito muito simplificado do que é alimento, o que é ingrediente, o que é alimento processado e ultraprocessado. Então, a pessoa lendo, conhecendo essa informação, vai ajudar muito na escolha do produto com consciência e sempre pensando na promoção da saúde. Então, é possível fazer a diferença já na casa. Quem está me ouvindo agora, a dona de casa, o pai, a mãe de família, aquela pessoa que é responsável também, a merendeira lá da escola, a partir do guia, ela pode repensar. Porque lá dentro de casa, você pode fazer a diferença, já ali na sua família, a partir do que você leva. Mas de forma efetiva, como esse conteúdo, que foi um conteúdo técnico, elaborado por técnicos, por profissionais da área, tem uma linguagem que a população que vai pegar esse livro, esse guia, vai entender? É uma linguagem bastante acessível, inclusive o guia traz modelos de como essa alimentação pode ser composta, desde o café da manhã, ao almoço, ao jantar, quais são os alimentos que devem ser priorizados em cada uma dessas refeições, de modo a atender todos os grupos alimentares e, consequentemente, todas as necessidades nutricionais. Então, é uma linguagem muito fácil. A gente pode, por exemplo, encontrar no guia o que é recomendado atualmente para compor um café da manhã. E aí ele vem montado de uma maneira bastante visual, né? Vamos dar exemplos simples. No café da manhã, ele pode ser composto de um café com leite, de um cuscuz de milho e de um ovo cozido, né? E isso é uma linguagem bastante fácil do indivíduo entender. Ou um café da manhã, ele pode conter um café com leite, um bolo de mandioca, queijo e mamão. Ou um café com leite, bolo de milho e melão. E aí o guia vai trazendo isso para as diversas refeições. No almoço, está muito presente o que ainda, felizmente, é hábito alimentar do brasileiro, embora isso venha mudando, né? O feijão, o arroz, uma proteína que pode ser a carne, ou peixe, ou frango, e uma verdura, um legume, tendo como sobremesa preferencialmente uma fruta. Então, na verdade, ele vai subsidiar a família de maneira bastante simplificada a fazer escolhas mais saudáveis. Então, não é um material para o Ministério da Saúde, para a CESABRE, para a Secretaria Municipal e para você. Você se apropriar desse conteúdo. Daqui a pouco vamos saber como. Pode baixar pela internet de forma gratuita e ler e conhecer. Porque se você até então não sabia qual era a melhor forma de preparar o seu alimento, o que de melhor, se essa informação não chegou até você pela escola, ou às vezes até na consulta, porque é tão rápido ali, não dá para passar tudo com o nutricionista, agora você tem essa ferramenta. Basta que você leia e vá tirando as suas dúvidas. O guia não, digamos assim, inviabiliza, não substitui a consulta com o nutricionista em casos específicos, né? Se você teve uma orientação para ter uma consulta com o nutricionista, você vai seguir aquele plano lá que ela indicou. O guia é uma coisa mais geral. É bom lembrar que o guia, ele é destinado à população e aos profissionais de saúde como um todo. Então, Sim. ele estará acessível aos agentes comunitários de saúde, aos profissionais da atenção básica e também aos nutricionistas. Então, um profissional de saúde, ele não precisa necessariamente ser nutricionista para promover hábitos alimentares saudáveis. Necessariamente, aqueles indivíduos que, por algum motivo ou outro, precisa
de algo mais direcionado para a sua alimentação, ele pode, no caso do município de Salvador, ter acesso ao nutricionista nas unidades básicas de saúde e, no caso das unidades básicas de saúde da família, através do núcleo de apoio à saúde da família, que também tem um nutricionista incorporado na sua equipe. Emerson. Uma outra situação que temos que entender é que o guia é um instrumento de educação nutricional. Sim. Em vários países ele é adotado e cada um desenvolve o seu. E uma característica interessante, complementando o que Gleide comentou, é que não só há referência das diferentes refeições, como as referências indicadas aqui, inclusive ilustradas, com fotos bem bonitas, bem visíveis para a pessoa. Esse trabalho foi feito regionalizado. Isso que é importante, porque o Brasil, na verdade, é quase um continente de tanta informação cultural. Isso, né? então, tem macaxeira aqui, é empilar, mexerica aqui, tangerina lá. É complicado. Isso, então o respeito à alimentação de cada região foi o objetivo deste guia, de modo a que a gente facilitasse para as pessoas entender que na sua região existe uma alimentação saudável, de alimentos acessíveis, que não são necessariamente alimentos caros, para a gente também desmistificar essa ideia de que ter alimentação saudável precisa gastar muito dinheiro, porque não é verdade. Então, a boa orientação alimentar e nutricional envolve o uso de alimentos disponíveis, acessíveis e que vão promover a saúde das pessoas. O que acontece é que tudo que é feito com aquela farinha branca mais processada ali, às vezes é mais barato. Então, você vai para o açúcar mascavo, ou vai para o Tel Demerara, um pão integral, fica um pouco mais caro, mas isso não é impossível. Tem outras possibilidades também de agregar a sua alimentação aí. A Raiz, sei lá, vocês são nutricionistas, e o próprio guia tem melhor orientação para falar. O próprio cuscuz, que é muito regional e as pessoas podem fazer uso. Tem ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta, Raimunda, lá em Vera Cruz. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Só que você já respondeu aí o que eu ia perguntar. Diga. Eu ia perguntar o seguinte, é para todas as classes, porque às vezes tem esse trabalho, mas quem ganha o salário mínimo, que tem 3 filhos, 4 filhos, tem condição de comprar os itens, então você quase que já deu um equilíbrio à minha pergunta. Era essa pergunta que eu ia fazer. Se é para classe, para toda a classe, ou para a beneficiada vai ser mais a A, a B, a C, eu vou ouvir pelo rádio. Acho que deu para vocês entenderem, né? Claro. Para quem é o guia? Ele foi feito, pensado, foi escrito e lançado para quem? Isso, excelente a pergunta. Primeiramente, queremos elogiar que você está acompanhando esse assunto na rádio, o interesse que você tem e a disposição que você teve de fazer a ligação para a rádio e tirar a sua dúvida. Então, ficamos felizes com a sua participação. E como o próprio nome do guia já diz, é um guia para a população brasileira. Então, é um guia que está destinado a todas as pessoas, independente de classe social. É claro que, em paralelo às ações do guia, que é um instrumento de educação, existe uma série de ações desenvolvidas pelo governo e pelas entidades de nutrição, de modo a proporcionar um maior acesso à alimentação por parte do povo brasileiro. Se a gente for tratar aqui das questões socioeconômicas, estão sendo trabalhadas para possibilitar que mais pessoas tenham acesso à alimentação. Mas as refeições e as preparações indicadas no guia, de fato, elas são de baixo custo, evidenciando que se pode ter uma alimentação saudável sem necessariamente comprometer tanto do orçamento familiar. Inclusive, foi uma preocupação que muitas pessoas hoje estão fazendo refeições fora de casa. E isso tem tido um impacto importante no orçamento familiar. Mas se a alimentação voltar para dentro da casa, com os itens e os ingredientes que estão sendo indicados no guia, haverá uma reversão e uma diminuição do gasto com a alimentação do orçamento familiar, e assim mais pessoas poderão ter o benefício de uma alimentação saudável. E às vezes o que a gente observa é que é uma questão de escolha, muitas vezes da vida corrida, o estresse do dia a dia, basta olhar o que vai na lancheira das crianças. Todo mundo sabe que o suco feito em casa, com a fruta, preparado com água filtrada pela mãe é melhor, mas na hora de ir para a lancheira vai o de caixinha. Por quê? Porque é mais rápido e às vezes aquele de caixinha foi até mascado do que a fruta comprada. Então é uma questão de repensar o que é que a gente está fazendo com a nossa alimentação. E o guia traz justamente isso, a questão da culinária, de você ter o hábito de preparar seu alimento, de ter atenção a esse processo que a gente está perdendo com a globalização da alimentação nossa e a gente usando muito alimento ultraprocessado. Então, o guia se preocupa com isso e colocando, precisamos resgatar a questão do ato
de preparar os alimentos. E aí, nesse ato de preparar e de escolher, tem uma consequência, porque o guia também vai trazer lá, acho que na terceira parte do guia, exatamente os indicadores de doenças crônicas que vêm aumentando no país, às vezes até com proporções de diabetes, já tomando assim muitas pessoas, 8,5% da população com diabetes e outras doenças, já a síndrome aí do metabolismo já também instalada, exatamente muitas vezes por conta do comer. Você vai ver, na verdade, não é nem só questão genética, é como a pessoa se alimentou a vida toda. O guia traz essa contribuição, que na verdade a alimentação ela está diretamente relacionada com a saúde como um todo, né? E que as escolhas que os indivíduos fazem vão interferir nesses hábitos alimentares. Além disso, de trazer pela escolha individual, ele vem estimular a adoção de práticas que a gente deixou de fazer, como resgatar a culinária, resgatar essa coisa de passar as receitas de mãe para filho, de compartilhar essa alimentação, inclusive não compartilhar só a produção dessa alimentação, como também compartilhar com a família, comer em companhia, comer com os amigos, comer com os colegas de trabalho, que esse ato de se alimentar não seja um ato isolado, que ele seja também um ato prazeroso, compartilhado, que a gente deixe, por exemplo, de adotar práticas como comer em frente à televisão, comer em frente ao computador, comer ao mesmo tempo atualizando informações de WhatsApp, que esse momento de se alimentar, que seja compartilhado entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho, porque certamente isso vai trazer um momento mais prazeroso, mais tranquilo. E sem falar no desperdício, muitas vezes, né, do uso desses alimentos, acredito que o guia também traz esse tipo de orientação, as cascas, né, das frutas, como você pode reaproveitar, e tudo isso muitas vezes tem muita coisa de nutrientes que vai para o lixo, apenas por uma questão cultural, eu vou comer isso, comer folha, comer casca, por que não? 3328-7666, a Rosália, lá de Lauro de Freitas, e a Enilda, no Nordeste. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Estamos Tudo bem, Tati? Tudo. Prazer falar com você. A paz de bem para todo mundo. Sim. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fica aguardando por o rádio, vou lhe perguntar. O meu açúcar deu 200, eu ia ao controle, consegui controlar tudo, então ficou 132. Agora, aquele remédio que a gente toma para não subir o açúcar, que é terrível, porque a gente tem fome quase toda hora. E acaba a gente engordando, né? Ok. Eu tenho 50 anos e tenho 70 aqui. Foi a Rosália que falou com a gente? Oi. Oi. Qual seria a sua pergunta, Rosália? Ó, eu queria saber o seguinte. Meu açúcar deu 200 no começo. Eu me controlo, né? Comecei a controlar tudo. Eu açúcar direto. Tá bom. E uso adoçante. Qual adoçante que é o certo pra gente tomar? Que cada um fala uma coisa de adoçante. Obrigada, então. E aquele remédio que a gente toma pra não subir o açúcar, também a gente tem muita fome. A gente acaba comendo sem querer, entendeu? Tá bom. Aí eu queria saber assim, qual a maneira de ser melhor isso aí. Comer melhor e equilibrar Bom dia a pra saúde. você. Enilda, lá do Nordeste, bom dia. Bom dia, parabéns pelo programa. A primeira vez que eu ligo, mas eu escuto todos os dias que eu estou em casa. Parabéns mesmo, são ótimos. Eu quero só saber assim, como adquirir esse... É o que eu mando, como que chama, né? É o Guia Alimentar da População Brasileira. Porque assim, não sei muito acessar a internet, essas coisas. Como eu faço para adquirir esse guia? Ok, esse é um desafio aí que a gente lança aqui para o município, para o estado, como tornar esse conteúdo importantíssimo, que eu particularmente recebi como um presente, como brasileira, né? E alguém também ligado a essa questão da saúde. Esse guia é mais importante que ele chegue à sua mão e à mão de tantos ouvintes, toda a população, ou através de cartilha, de uma forma mais simplificada, pelas ondas do rádio, da TV. Importante é que a gente divulgue e que toda a população brasileira tenha acesso a esse guia que é nosso, foi elaborado para nós, população brasileira. E aí, como que chega se não for pela internet? Antes disso, só a primeira pergunta da primeira ouvinte. Como controlar? Sente fome, é diabética e sente fome. Como um instrumento de educação nutricional, isso é bom ser frisado, ele não é específico. Ele é para a população brasileira. Ele é o mais genérico possível, de modo a ter um amplo alcance e que todos possam se sentir beneficiados por ele. Os casos particulares, como o uso de determinado medicamento, que exerce um efeito consequente na fome, ou na saciedade, ou na necessidade nutricional, isso precisa ser avaliado por um nutricionista, que é o profissional capacitado para, caso a caso,
fazer as devidas recomendações, assim como a indicação de algum adoçante ou o uso responsável do próprio açúcar, da cana-de-açúcar, que, não, a depender do caso, não pode ter nenhum problema para a pessoa. Então, só para responder aquela primeira ouvinte, de fato, há casos em que o guia não vai ser tão específico para determinar para a pessoa como ela deve proceder. Aí precisaria acessar a atenção básica, os nutricionistas disponíveis na atenção básica do município e do estado, para que possa, então, tirar essa dúvida. Sobre a segunda pergunta, de fato, seria muito difícil para o governo imprimir e distribuir o guia para toda a população. A doutora Cláudia Montalva, que já comentou que todos os postos de saúde vão receber, os profissionais de saúde vão ter isto para disseminar para a população. Provavelmente vai vir campanhas de cartazes, de folhetos para impulsionar a divulgação do guia, mas, de fato, hoje, o principal veículo de disseminação de informação é a internet. Então, o que é que nós sugerimos? Sabemos que tem uma geração que tem dificuldade de acesso à internet e que está vindo uma outra geração aí dos mais novos que dão aula para os mais velhos. Então, até nisso, o envolvimento familiar é importante. Então, aqueles que têm dificuldade com acesso à internet, podem aproveitar desta ocasião um momento para fortalecer a família e chamar o neto, chamar um sobrinho, chamar um filho e dizer, vamos pesquisar na internet juntos, no site do Ministério da Saúde, aonde está o Guia Alimentar para a População Brasileira, vamos ver o que é que esse guia diz para a gente, e aí faz um download que é muito rápido e vai ter no computador da família. Exato. E já coloco aqui à disposição também o portal www.portalsaudeNoar.com.br, onde esse guia vai estar lá. Nós temos uma seção para saúde institucional, lá no Ministério da Saúde, na saúde federal e também municipal. O guia vai estar lá disponível para você. E tem muitos ouvintes aqui da Excelsior que também acessam aí o portal da Rádio Excelsior da Bahia, até para ver os horários dos programas, para ver aí as mensagens do Parada Herbal. Quem sabe esse guia vai estar lá. Já é o convite também que eu faço aí à produção da Excelsior, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso, através dos canais, né, das instituições, mas também em outros veículos. Agora, como chega? Se existe também alguma ação já pensada ou isso já vai ser processo a partir do lançamento que foi recente, tem pouco tempo que esse guia chegou até mesmo à mão dos técnicos, e a partir daqui o que a gente pode pensar como ações? Esse guia foi lançado no dia 5 de novembro, né? Então, muito recente, a gente agora vai se preparar para fazer capacitações, de a gente receber esse material impresso. O Ministério já reproduziu e já está distribuindo para todo o Brasil, com o objetivo que cada estado faça a programação em 2015 de como vai ser esse processo de capacitação dos profissionais de saúde. Agora, falando com relação à questão do nutricionista, que é sempre a preocupação dos ouvintes, além da unidade básica, lá do posto, da unidade de saúde ou do PSF, tem alguma unidade específica de nutrição em alguma área no estado ou no município onde as pessoas possam se dirigir, tirar dúvida sobre essa questão da nutrição especificamente, ou seria lá mesmo no posto? A porta de entrada do sistema de saúde é sempre a atenção básica, né? Para acessar, inclusive o nutricionista. Então, nas unidades básicas tradicionais, a gente tem um nutricionista compondo, e na equipe de saúde da família temos o núcleo de apoio à saúde da família. Já para questões relacionadas a referenciamento de problemas mais específicos, o Estado tem centros de referência, né, relacionados a doenças metabólicas, como diabetes, a própria síndrome polimetabólica que você citou. Enfim, na verdade, para os indivíduos que moram na capital, é mais fácil acessar esse profissional. E a nível de cidade do interior, isso vem aumentando gradativamente. Tem um ouvinte na linha, que o Emerson está pedindo já a palavra, só para a Maria, que está na Fazenda Grande, já esperando há um tempo. Sua pergunta, Maria, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, que eu sou diabética, né? Então, eu gostaria, mas eu regulo minha diabetes conforme os remédios, sabe? E eu gostaria de saber do médico se farinha de mandioca faz mal a diabetes, como o povo fala, né? Ok, sei, mas tá, os mitos e verdades, está no guia também, Emerson?
É o que a gente comentou na resposta anterior, né? O caso específico de acompanhamento de uma diabetes, o indicado é que seja feito por um profissional de saúde. Existem exames cotidianos que podem ser feitos, né? Hoje em dia, a depender da condição da pessoa, até diariamente pode ser feito o controle da glicemia. E, de uma maneira muito simples, muito sintética, o problema da glicemia é o seguinte: é medir o nível de açúcar no sangue. Então, se um alimento ele eleva muito rapidamente, durante muito tempo, o nível de açúcar no sangue, ele vai ser um alimento que vai ser contraindicado para o diabético. Claro que sempre vai levar em conta a quantidade consumida. Então, esse tipo de especificidade, um nutricionista acompanhando o caso vai dar a devida recomendação para que a paciente, então, possa sentir a vontade para consumir o alimento. Hoje a gente tem casos de pacientes acompanhados por nutricionistas que o próprio açúcar é consumido sem maiores problemas, porque refere uma glicemia controlada por medicamentos, por atividade física e por um consumo equilibrado dos mais diversos alimentos. Sendo assim, até o próprio açúcar, esta pessoa pode consumir sem demais preocupações, mas sempre com um acompanhamento de um nutricionista capacitado para tal orientação. Nosso tempo está quase acabando, só mesmo para a gente conhecer um pouco, em linhas gerais, esse guia novo, né? Porque tem um antigo de 2006, mas tem um guia novo. Como é que ele foi constituído, como é que ele está dividido, o que as pessoas podem encontrar lá? Temos mesmo, né, da construção desse guia. Bom, é importante saber que para a construção de um guia que pudesse ser direcionado para toda a população brasileira, o Ministério tomou como parâmetro a pesquisa de orçamento familiares que foi realizada no ano de 2008 e 2009, né? E a partir daí ele pôde conhecer os hábitos de população que ainda mantinham o consumo de alimentos considerados alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Através do acompanhamento de 30 mil indivíduos, foi possível selecionar situações em que a gente tem pessoas que consomem ainda alimentos poucos processados, que têm uma presença mais importante desses alimentos in natura, que são as frutas, as verduras, os legumes, e aqueles alimentos minimamente processados. A partir dessa amostra, foi possível construir, né, uma diretriz que é justamente o que traz o guia. O guia ele é composto de 5 capítulos. No capítulo 1, o guia traz os princípios que nortearam a construção desse guia. Depois, a escolha dos alimentos. No capítulo 3, dos alimentos da refeição, ou seja, como esse alimento in natura, ele vem a ser uma refeição que possa ser considerada saudável. O ato de comer e a comensalidade, que trata justamente dessa questão de que o ato de comer não é um ato isolado de consumo de nutrientes, que ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser vivenciado de uma maneira que venha a produzir um bem-estar, né? E, finalmente, no capítulo 5, a compreensão e a superação dos obstáculos, porque naturalmente se entende que fazer determinadas mudanças, tendo em vista o tempo disponível para produzir um alimento, o fácil acesso a alimentos industrializados e ultraprocessados, né? O fato da mulher estar incorporada no mercado de trabalho. Então, o guia traz essas questões, né? Como enfrentar todos esses obstáculos que estão postos para as famílias brasileiras adotarem hábitos alimentares saudáveis. Então, mudar todo esse padrão já de hábitos, costumes, cultural, assim de uma hora para outra, não é uma tarefa fácil. Isso vai ser um processo que tem como base já o primeiro passo, o guia que já está disponível para a população. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados. Nós acabamos de ouvir a Gleide Carneiro, nutricionista da área técnica de alimentação do município. Muito obrigada. Agradeço o convite e gostaria de lembrar que amanhã é a campanha nacional de vacinação, no qual o município também estará administrando a vitamina A. Ok, obrigada também a Cláudia Montal, nutricionista da Diretoria de Gestão do Cuidado da CESAB. Eu que agradeço a oportunidade e lembrar também que o guia tem 2 fatores importantes para colocar, que é o uso dos alimentos agroecológicos orgânicos e os 10 passos para a alimentação saudável, que é uma proposta diferente da que já existia. Ok, obrigada também ao Emerson Palmeira, nutricionista e conselheiro do Conselho Regional de Nutricionistas. Muito obrigado pela oportunidade. Chamamos a todos que se preocupem com sua alimentação, mas que não façam disso uma neurose, que façam isso com equilíbrio,
façam isso procurando prazer, satisfação e também o cuidado com a saúde. Esse é o grande recado, que aproveitem a vida como um bem, se oriente através do guia. A gente coloca também o guia como um material, subsídio para professores, que isso vire tema transversal dentro das escolas, que vá para discussão nas escolas, no sindicato, na igreja, enfim, o guia está aí para que todos possam usar. A todos um ótimo final de semana, com muita saúde, até segunda-feira. Saúde no ar. Informação na dose certa.